no Campeonato E Brasileiro. na semifinal da Copa do Brasil. Então, o trabalho, Na semifinal, né? o trabalho, o desempenho, o que está sendo entregue é muito bom. E aqui está falando alguém que já... E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar agora como é que tá o ambiente do Flamengo, né? Depois de espantar essa crise, entre aspas, né? A vitória sobre o Grêmio e a classificação para a final da Copa do Brasil. Vamos acompanhar aqui o que é que eles acharam da vitória do Flamengo e se o time agora vai mudar a chave e vai engatar, né, no Brasileiro, vai conseguir corrigir os problemas que tem, né, dentro de campo, tanto psicologicamente como taticamente. Vamos acompanhar tudo agora, tá certo? Crédito SPN, o link vai estar na descrição. E se é novo por aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Vamos pro vídeo. Calmo, ou se tá mais calmo só até domingo, quando é o próximo jogo do Flamengo. Também tem isso, hein, Roberto? Verdade, Bruno, como Sampaoli disse, né? Um mês parece um ano. Hoje, quinta-feira, pela manhã, tudo tranquilo por aqui. A gente não sabe até quando. Domingo tem o jogo contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Por aqui ainda as grades em frente ao Ninho do Urubu, mas essas grades foram colocadas depois da eliminação para o Olímpia na Conmebol Libertadores. Mas o clima é bem tranquilo por aqui. O Flamengo está de folga nesta quinta-feira. O time se reapresenta na manhã de sexta-feira para se preparar para essa partida contra o Coritiba domingo pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. A gente fica na expectativa em relação ao Varela. Ele se machucou durante a partida, um entorse no joelho. A gente não tem a informação ainda se ele vem hoje aqui ao Ninho do Urubu, mas o fato é que ele será reavaliado nesta quinta-feira para ver os próximos passos também dessa recuperação. Ele que entrou em campo ainda com o rosto machucado por conta daquela confusão com o Gerson na véspera da partida e acabou se lesionando no decorrer da partida. Tem por lá do lado do Flamengo, claro, e agora do lado do Grêmio. Porque, claro, agora sobrou o Campeonato Brasileiro para o Grêmio. O time está disputando ainda a liderança da competição, um pouco atrás do Botafogo, mas, claro, ainda alguns meses valendo essa temporada. Conta pra gente, Berton. Bom dia. Oi, Bruno, abraço para você, para todo mundo do Sport Center. E é nisso que o Grêmio está se apegando muito, Bruno. Esse foi o discurso gremista após essa eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo. Tanto o técnico Renato Gaúcho quanto o presidente Alberto Guerra falaram exatamente isso, né? Quando iniciou a temporada, o torcedor do Grêmio tinha muito temor pelo que seria a temporada do Grêmio. O Grêmio vinha de uma Série B e o temor até que o Grêmio repetisse 2 temporadas atrás e brigasse contra o rebaixamento novamente. E aí o presidente chegou a dizer no pós-jogo, se lá no início do ano alguém chegasse para mim e dissesse, o Grêmio vai chegar na semifinal da Copa do Brasil e vai ser segundo colocado no Campeonato Brasileiro, eu assinaria na hora. Então, o Grêmio se apega muito a uma temporada em que poucos acreditavam no Grêmio, e o Grêmio chegou até uma semifinal de Copa do Brasil e tem a consciência de que chegou aonde dava. A gente viu o Renato falando, né, que o Grêmio, inclusive disse que, o Renato dizendo que o Grêmio perdeu de se classificar em Porto Alegre, quando perdeu por 2-0, depois disso sabia que seria muito difícil, mas claro, né, os acontecimentos das últimas semanas, a gente trazia aqui, o torcedor se encheu de esperança novamente, mas o Grêmio sabia que era realmente muito complicado fazer o placar que precisava dentro do Maracanã contra o Flamengo. Então o Grêmio se apega a boas atuações, isso que o Marra começou a falar ali quando estava dando os melhores momentos da partida, né? Boas atuações contra o Flamengo, a boas atuações no Campeonato Brasileiro para esse restante de temporada. Agora só resta, obviamente, o Brasileirão. Além... Gostaram? O Flamengo convenceu vocês, assim, que chega com todos os méritos a decisão da Copa do Brasil e que está tudo em paz por lá? Convenceu, Breler? Não, de forma alguma. E até o Felipe Luiz, muito lúcido depois do jogo, ele resume a atuação do Flamengo como política. Na verdade, ele até confunde os termos, porque para mim a atuação do Flamengo foi mais burocrática, jogando com regulamento, protocolar, usando a vantagem para, de certa forma, tirar um pouco ali da carga de tensão do jogo, o Flamengo tentando jogar um pouco mais de forma segura do que necessariamente agressiva, do que necessariamente contundente. Então o Flamengo, sabendo dessa vantagem e sabendo do ambiente de tensão, o principal era a classificação, carimbar. E isso chegou com um pouco de sofrimento no começo do segundo tempo, mas ainda assim cumpriu a missão diante de toda a turbulência. Se a gente analisar tudo que o Flamengo pode apresentar, ficou aquém e mais uma vez frustrou o torcedor. Mas pensando no que foram os últimos dias do Flamengo, tudo que viveu, agressão de jogador, agressão de membro da comissão técnica ao Pedro, todo esse turbilhão que tem vivido o Flamengo, eu vejo que o Sampaoli conseguiu ter um respiro
para, nesse mês que falta para a decisão, conseguir finalmente arrumar a casa e dar um rumo para esse Flamengo. Nesse sentido, serviu, né? Nesse A classificação 1-0, acho que era emergencial, não E era? não dá para fazer uma análise sem a composição do cenário. É. Como Bitelo, Cristaldo, que dão uma sustentação ao meio-campo e coloca jogadores até com uma boa intenção de tornar o time mais agressivo, mas as três de uma vez acabaram tirando esse ímpeto do Grêmio, que era melhor no início do segundo tempo, e o Sampaoli entendeu que o Gabigol não vinha sendo efetivo no time. E é difícil tirar o Gabigol. Difícil, e ele banca, é mérito dele. Banca essa E decisão. era até uma crítica que era feita a ele, né? E a outros treinadores também, que o Gabigol, quando oscilava, a torcida do Flamengo, o Gabigol não está fazendo nada e ninguém tira o Gabigol. Ele tirou, fez uma leitura competente, o Luiz Araújo entra bem, dá mais profundidade para o Flamengo, já tinha entrado bem contra o São Paulo e faz com que o jogo vire a favor do Flamengo. Então, as mexidas do Sampaoli, contando também o Thiago Maia, que dá mais sustentação ao meio-campo, embora o Vitor Hugo não estivesse mal, Vitor Hugo é um jogador de mais verticalidade. E o jogo, naquele momento, precisava de uma contenção ali atrás. E com esse equilíbrio, o Gerson ganhou espaço para encostar no Arrascaeta, para dialogar, e o Flamengo cresceu na partida. Então, para mim, ontem foi um jogo em que o treinador mostrou do que é capaz. Ele precisa, de fato, ter a competência agora, ter a tranquilidade para conseguir uma constância para esse time. Eu vejo que pelas mexidas que fez ontem, o Sampaoli também ganha confiança para o restante da temporada e, por que não, para a final. O Renato reclamou da arbitragem, a gente viu, né? E é um lance não é decisivo ali para a classificação, mas o jogo estava vivo e acabou o jogo ali, naquele momento, né? Ele tem razão em reclamar? Tem. A questão para mim ali, Bruno, e também conversei com árbitros sobre isso ontem à noite, não existe um movimento adicional. Tá. Que pudesse ali o Rodrigo Eli ter feito para tomar vantagem na posse da bola. O movimento é um movimento de alguém que está saltando na disputa da bola, sem contar a proximidade. Você tem o controle da sua empresa? Você já tentou o caderninho? Já tentou a planilha? Provavelmente... Se isso é o ideal, até mesmo os jogadores podem participar de forma mais ativa disso para mostrar, a gente que está em campo, vivendo isso lá, é impossível subir sem o braço. Então, mas esse é um outro ponto. Agora, condicionar o jogo de ontem à arbitragem, para mim, reduz muito. Aí, uma coisa é reclamar, poxa, não foi pênalti, mas no momento em que o Renato faz as substituições e o Sampaoli também mexe, o jogo já tinha virado a favor do Flamengo. Foi por isso que saiu o pênalti. Então, para mim, não justifica condicionar o resultado a isso. Reclamação pontual sobre o lance, ok. E aí, Breyle, assim, a imagem que está rodando na internet do jogo do Grêmio no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, Sim. para deixar muito claro, para mim também não é pênalti. Porque também não foi pênalti para mim ontem, entende? Assim, E o que é chato, porque a gente está falando aqui, a gente está no ar-condicionado tranquilo. O Renato, ele é cobrado pelas coisas. O São Paulo, ele é cobrado pelas coisas. Os jogadores podem ter carreira encerrada numa bobagem de permitir... O Rodrigo ali pode estar sofrendo hoje e tal. Os clubes, né? A chato é a classificação, falta de além da critério. taça, são milhões, 30 Isso. milhões de uma classificação. O chato é a falta de critério, é a falta de publicizar essas coisas. Isso é uma coisa. Vamos falar sobre o Grêmio, rapidinho. Eu ia te perguntar do Soares, que o Berton falou que Eu acho que não está bem, está abaixo, bem abaixo do que ele pode jogar. 8 jogos sem marcar para o Soares Talvez é uma tempo questão demais. física, né? Porque eu acho que ele foi muito usado na temporada. Mas vai ter que continuar usando, agora não tem jeito. Mas vamos lá. O Vasco voltou da segunda divisão, é o 19º do Campeonato Brasileiro. O Bahia voltou da segunda divisão, é o 16º do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro voltou da segunda divisão, é o 12º do Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem um jogo a menos. Se ele vencer, ele pode terminar o turno, é que a gente não vai saber, que esse jogo vai ser lá na frente, em segundo no Campeonato Brasileiro. E na semifinal da Copa do Brasil. Então, o trabalho... Na semifinal, né? O trabalho, o desempenho, o que está sendo entregue, é muito bom. E aqui está falando alguém que já fez alguns senões a trabalhos do Renato. Sim. O trabalho na atual temporada, não existe para mim uma contestação assim, mas você queria... Não, eu não queria o Grêmio nessa situação, não. Eu entendia o Grêmio no 10º, em um 8º. O Grêmio pode ser o 2º colocado do Campeonato Brasileiro. Sim. Isso é muito bom. E o campo mostra, dá para entender.
Existe um trabalho, existe um conteúdo ali. O Grêmio tem feito um bom Brasileirão e a temporada, poxa, é isso, né? Vice-líder do Brasileirão, o terceiro colocado do Brasileirão, e ele cai na semifinal da Copa do Brasil para o Flamengo, né? Então... Caiu jogando e competindo. Caiu de pé, Breler? De pé, falar isso pro torcedor é duro, ainda mais depois de uma eliminação. É horrível. Então, ó, na sequência do esporte... Mostrou que os jogadores estão fechados com o São Paulo e você participa pelo YouTube. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que o Varela, né, sofreu uma lesão, foi constatada hoje pela manhã. Sofreu uma lesão ligamentar, vai ficar afastado pelo menos 6 semanas, né, 1 mês e meio mais ou menos. Coloca nos comentários, certo? A opinião de vocês. Crédito da SPN, o link aqui na descrição. Valeu.